Israel, o povo formado por Deus. Quando? Por quê? Para quê? Não mexam com o Israel de Deus. Não importa se o povo de Israel sempre se distanciou de Deus desde o início. Na verdade, todos os povos se afastam de Deus, em sua grande maioria. Mesmo assim, Deus já sabia que tudo isso iria acontecer, mas decidiu criar um povo para que o Senhor Jesus Cristo nascesse em carne por esse povo. Poderia ter sido qualquer um, mesmo assim sempre se afastaria de Deus. O amor e a misericórdia de Deus é tanta que ele sempre deu mais uma chance, não só ao povo de Israel, mas a toda a raça humana. O profeta Isaías, no capítulo 10, versículo 22 escreveu: Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, confirma as palavras de Isaías, escrevendo na carta aos Romanos, no capítulo 9, versículo 27, o seguinte: Também Isaías clama acerca de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O povo de Israel foi formado por Deus como nação, a partir de Abrão, para o Senhor Jesus Cristo viesse ao mundo como homem, em carne. Mas isto não significa que por causa disto esse povo também não necessite arrepender-se dos pecados e se converter ao Messias enviado por Deus, o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que todos os homens, os judeus também precisam converter-se ao judeu, o Senhor Jesus Cristo, para conseguirem a salvação eterna da alma. Como Deus formou a nação de Israel. Veja como tudo começou. Terá, descendente de Sem, filho de Noé, tomou sua família, incluindo Abrão, um dos seus filhos, e saiu de Ur dos Caldeus com a finalidade de irem habitar em Canaã. Eles haviam chegado em Harã, na região da Mesopotâmia, hoje sul da Turquia, e perto da fronteira com a Síria, e estavam habitando ali, não tendo ainda chegado em Canaã, como desejava Terá, pai de Abrão. Aconteceu que, antes de chegarem a Canaã, Terá morreu em Harã. Abrão significa pai exaltado ou pai nobre. Conforme Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 7, após a morte de seu pai, Terá, em Harã, Deus falou com Abrão, tendo este 75 anos de idade, e ordenou que ele fosse com sua família e tudo que possuía para uma terra que o próprio Deus indicaria. Então, Abrão obedeceu a Deus e partiu de Harã. Chegando em Canaã, Deus falou com Abrão novamente e disse que daria a descendência dele àquela terra. A Canaã bíblica, hoje, é a mesma terra de Israel, incluindo a Palestina, e partes do Líbano, Jordânia e Síria. Portanto, foi o próprio Deus, Criador da terra, que deu à descendência de Abraão essas terras. Deus também prometeu a Abrão que faria dele uma grande nação, que abençoaria quem o abençoasse e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. O nome de Abrão para Abraão foi mudado pelo próprio Deus quando ele tinha 99 anos de idade, conforme está escrito em Gênesis, no capítulo 17, versículos 1 a 5. Abraão significa pai de multidão, pai de muitos ou pai de muitas nações. Da descendência de Abraão, veio ao mundo em carne, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, tendo nascido em Belém, na Judéia, da família de Davi, portanto veio como judeu. E a primeira igreja que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu foi com 12 apóstolos judeus israelitas, e todos foram perseguidos e assassinados pelo Império Romano. Os milhares que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, no início do cristianismo, e foram perseguidos e assassinados, eram judeus israelitas. O Senhor Jesus Cristo é o descendente, ou a semente, descrito em Gênesis, capítulo 3, versículos 14 e 15, que veio, em carne, e feriu a cabeça da serpente, que é o diabo, o mesmo Satanás, com seu sangue derramado na cruz. E no final dos tempos o lançará com todos os anjos caídos com ele, os demônios, no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 41, Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 a 12, especialmente o versículo 9, e Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Todo Israel será salvo. Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que todo Israel será salvo. Como assim? Como poderá todo Israel ser salvo, visto que a maioria não aceita o Senhor Jesus Cristo como tendo sido o Messias prometido no Antigo Testamento ou Velho Pacto? Observe o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo,
escreveu aos Romanos, no capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram, para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar aos ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E, se as primícias são santas, também a massa o é; se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque, se tu foste cortado da natural oliveira brava e, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque, quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos, capítulo 11, versículos de 1 a 36. É bem verdade que todo Israel será salvo, mas isto só acontecerá nos tempos finais quando converter-se ao Senhor Jesus Cristo. As duas testemunhas e os 144.000 judeus, israelenses cristãos.
2 testemunhas e 144.000 judeus israelenses cristãos foram escolhidos por Deus para que preguem no mundo inteiro no período da grande tribulação que virá sobre toda a terra. Todos esses judeus israelitas entregarão as suas vidas para que milhares ouçam a verdade de Deus e se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Todos os que se converterem na grande tribulação serão mortos por amor ao Senhor Jesus. Todos. E será uma multidão que ninguém poderá contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas todos também serão ressuscitados no final da grande tribulação e também passarão a eternidade com Deus. Veja isto, em Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 a 13, Apocalipse, capítulo 6, versículos de 8 a 11, Apocalipse, capítulo 7, versículos de 1 a 17, Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, e bendito seja o seu povo Israel. Não interessa a Deus se alguém não concorda com seus planos e promessas. Tudo o que Deus decide, cumpre-se à risca. Ai daquele que rejeitar os desígnios de Deus. Ai daquele que se levantar contra o povo que foi Deus mesmo que formou e cuida. Bendito seja o teu povo Israel, ó Senhor, não apenas hoje, mas para todo sempre e eternamente. Benditas são as promessas que fizestes ao teu servo Abrão. Amém e amém. Deus tem formado um povo para si que o ama de verdade para viver com ele para sempre. E como está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu amo Israel.